Olá, galera. Mais uma vez estou aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. No vídeo de hoje trarei um ponto específico que é importante para a vida cristã. Nós sabemos que a nossa conversão é um momento de muita graça, do favor de Deus, a nossa salvação pela nossa fé e não pelo nosso próprio mérito ou pelo aquilo que nós fazemos, sim pela fé que temos em Cristo Jesus. Só que a palavra de Deus nos deixa, em vários lugares, deixa a entender que é necessário fazer algo, que nós não podemos viver de qualquer forma e não só viver de qualquer forma, mas viver sem fazer nada. Ou seja, o ponto de hoje desse vídeo é justamente falar que não lutar contra o pecado ou não pecar não é o suficiente. E onde nós podemos ver esse tipo de coisa? Nós podemos ver em várias passagens. Na parábola das 10 virgens é um exemplo disso. Todas as 10 mulheres elas eram virgens, então no quesito de pureza todas eram puras, ou seja, todas eram virgens. Só que as únicas que foram recebidas pelo noivo foram aquelas que eram negligentes. Foram aquelas que estavam atentas, que tinham óleo suficiente no seu candelabro, na sua lamparina, para quando o noivo chegar e encontrasse aceso. Então, já nessa parábola contada por Jesus, já deixa uma evidência de que não é só necessário ser purificado ou estar puro, mas é necessário ser diligente. Outro exemplo também nós podemos ver em Mateus, quando Jesus fala que Ele é a porta e essa porta é estreita. E logo depois de ele falar que Ele é a porta e a porta é estreita, Ele diz que há um caminho estreito para ser seguido. Ou seja, não só a porta, que é Jesus, a qual nós passamos, o qual fomos aceitos por Cristo, o qual nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho amado, mas há um caminho estreito agora. Então, isso representa um caminho de atenção, um caminho estreito é aquele caminho que você não pode pisar para qualquer lado, você tem que andar no caminho reto, você tem que andar focado. Dentro de foco, Paulo já fala, esquecendo das coisas que para trás siga olhando para o alvo, em busca do alvo, a fim de conquistar a premiação da soberania de Deus. Então, vários pontos da Bíblia deixam claro que há essa necessidade de busca, essa necessidade de ter uma vida intensa por Cristo, de ter uma vida onde não só é o suficiente vencer o pecado, mas fazer coisas que estão além do pecado. Eu escutei uma vez um pregador falando que obedecer é você deixar de fazer o que é errado, ou seja, você passar a fazer o que é certo. E honra é você se abster até das coisas que é certo. Ou seja, a questão não é se é pecado ou não. A questão é que o que devemos fazer para ter uma vida cristã completa, para conquistarmos a plena vulnerabilidade de Cristo, o caráter perfeito de Cristo, fazer até as coisas maiores do que Ele fez, como o próprio Jesus falou. Então, não só pecar não é o suficiente, né? Para fazer algo que está além de simplesmente obedecer, que está além de deixar de cumprir regras ou não, que está além de você saber o que é certo e o que você saber errado. Então, para ilustrar esse tipo de coisas, vamos voltar lá no Êxodo e ver que o povo de Israel estava numa situação de prisão, de escravidão no Egito. E Moisés foi uma boca de Deus. Moisés foi uma ferramenta de Deus para livrar aquele povo daquela situação. E fazendo uma analogia, já que as coisas passadas foram escritas como uma sombra dos tempos vindouros, João Batista, quando pregava, ele falava: eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo. Então, de certa forma, Moisés, para aquele povo de Israel, ele foi uma ferramenta de libertação. Foi um caminho, uma porta onde o povo de Deus pudesse sair de um contexto de prisão para um contexto de liberdade. Da mesma forma como João Batista anunciava Jesus. Então, assim que o povo de Israel sai do Egito, eles já são, aquele povo já é um povo livre. Então, o povo de Israel já é livre. A partir do momento que ele sai do Egito, que depois se jogam as pragas, que a última, que é para matar todos os primogênitos, e o povo de Deus é livrado pelo sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, já representando o sacrifício de Cristo, ou seja, um que justificaria, o sangue que justificaria. Então, a partir daquele momento, eles já são livres.
Só que há uma carreira. Jesus não só libertou eles, mas Jesus teve um plano para eles. Ou seja, não foi o suficiente apenas tirar eles do Egito, do faraó, né? Da escravidão de faraó, do povo do Egito, mas Deus apresentou para ele um plano de vida. Ou seja, o plano de vida, qual era o plano de vida para aquele povo? Era justamente conquistar Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, já tinham uma proposta, um plano de vida. Então, não foi o suficiente apenas sair do Egito, mas foi necessário andar pelo deserto. Foi necessário ter fé para atravessar o Mar Vermelho. Foi necessário obedecer a Deus nas instruções que Ele dava. Foi necessário passar por momentos também gloriosos de Deus, onde tinha o maná que caía do céu, onde tinha a nuvem que protegia do sol, onde tinha o fogo que protegia do frio da noite, onde tinha as roupas que cresciam junto com o corpo. Então foi necessário acontecer todo esse tipo de coisa com aquele povo. E isso é reflexo da nossa vida. Nós temos um caminho para percorrer, nós temos mares para atravessar, nós temos caminhada para seguir no deserto, mas também nós temos graça de Deus para viver durante essa caminhada. E o que eu quero falar, enfatizar sobre essa questão dessa necessidade de enfatizar, é justamente no ponto quando o povo de Deus chega à beira de Canaã, né? Chega à beira, onde Moisés manda os 12 espias. E esse é um ponto interessante, porque a história, nós sabemos que dos 12 espias, apenas 2 trouxeram um bom relatório, que foi Caleb e Josué. E os outros 10 trouxeram um má relatório. Essa atitude de influenciar as pessoas com esse mau relatório, lá realmente, mana leite e mel, é uma terra muito boa, mas tem gigantes. E tanto para os olhos deles como para os nossos olhos, nós somos como os gafanhotos. Então o povo teve medo, o povo simplesmente fugiu do plano de Deus, desse projeto inicial de Deus que ele tinha traçado, né? De não só sair, mas conquistar Canaã, uma terra boa. E isso fez com que aquela geração inteira, se você for ler Êxodo, aquela geração inteira fosse penalizada ao ponto de ninguém alcançar o que foi prometido por Deus. Alcançar a totalidade, alcançar a bonança. E normalmente quando a gente fala isso, se traz de pecado, mas se você for parar para analisar, os 10 espias, eles não pecaram. No sentido de que os 10 espias não desobedeceram. Se você for ler, vai lá, espie, analisa, veja se a terra é boa, e tudo o que foi posto para eles fazerem, eles fizeram. Então eles foram, eles obedeceram. Então a questão não foi a obediência dos 10 espias, mas a questão foi justamente o discernimento da vontade de Deus, o discernimento do momento de Deus, o discernimento do que era necessário fazer naquele momento. Aquele momento não era um momento de ganhar as coisas de graça. Eles precisavam discernir que aquele momento era um momento de batalha. Era um momento que tínhamos um alvo, eles tinham um alvo. Tinha um alvo a se cumprir, era necessário tomar posse de uma terra, mas aquela terra não seria tomada, dada. Era necessário uma guerra, era necessário uma batalha. E aqueles 10 espias simplesmente negligenciaram isso. Eles não discerniram o tempo de Deus, o tempo que era necessário a batalha. Então, a questão de obedecer não foi o suficiente, porque os 10 espias, eles obedeceram, mas eles não discerniram esse tempo. Eles não discerniram um momento que é de batalha. Eu quero dizer, talvez você, hoje, nós estejamos justamente nesse momento. Um momento onde nós temos uma promessa de Deus para cumprir, um momento onde Deus tem falado as coisas grandiosas em nossas vidas, mas isso pode nos levar a entender que isso vai ser dado de graça, mas na verdade não é ser dado de graça. Isso é necessário batalha, é necessário uma conquista, é necessário, em Romanos hoje diz que nós somos mais do que vencedores. Não existe vencedor sem batalha, não existe vencedor sem guerra. Então é necessário discernir o tempo de Deus. É necessário discernir qual é a vontade de Deus e não simplesmente apenas fugir de pecado. Então, eu espero que você entenda isso. Eu faço parte de uma igreja que tem recebido ótimas palavras de Deus, que nós temos promessa. E hoje nós estamos vivendo justamente nesse tempo. Estamos à beira de alcançar a terra prometida que Deus nos prometeu, mas isso não vai ser dado de graça, isso vai ser por meio de batalha. Então a vida cristã não é uma vida simples, não é uma vida fácil, não é uma vida onde a gente
leva, como as pessoas acham, que você vai ter Jesus como seu mordomo, mas na verdade Ele é o nosso Senhor. Ele é que define as nossas batalhas para nós batalharmos. Então, eu quero te encorajar a meditar um pouco mais sobre discernimento e você entender qual o tempo de Deus que você está vivendo. Porque, como diz em Eclesiastes 3, há tempo de matar e há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de fazer e há tempo de desfazer. Então, discirna qual o tempo você está vivendo hoje, qual o tempo de Deus para a sua vida, para que você possa desfrutar do melhor de Deus, porque a promessa irá se cumprir. E quem viver, verá. Aleluia. Deus te abençoe.